Opa! Então, agora oficialmente, né? Boa noite a todos e a todas, agora que está gravando. Bem, como eu disse, agradeço novamente a associação, né, Gaimusho Kenshusei, né, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas. Tenho muito orgulho de fazer parte, né, com vocês. E mais feliz ainda de poder dar esse workshop, que é apenas uma pequena parte da nossa antologia que a gente está criando para o grande lançamento no Encontro Nacional, né? Estou ansioso para rever aí o pessoal. Bem, como eu tinha falado brevemente, né, sobre a questão do que a gente está esperando, né, desses textos para a nossa antologia, a verdade é que não há regras, né? O que eu gostaria, pessoalmente, como escritor e poeta, é que os textos não fossem apenas relatos de dados, né? Por exemplo, se você, quando a gente faz uma viagem, tudo parece ser importante, né? Por exemplo, as datas, o horário, e realmente cada coisa que acontece durante a viagem é importante. O difícil é a gente passar isso para outra pessoa, para que ela sinta o que a gente sentiu. Por exemplo, se eu falo que eu estava no aeroporto, que eu cheguei ao aeroporto às 7 da manhã e tomei um café e depois tomei o avião rumo a Tóquio, é um relato um pouco árido, né? É um mero relato, assim, de falar, não, eu tomei um café e tal. Mas, se você conseguir transpor para o papel o sabor daquele seu café, certo? Por exemplo, se você colocar que naquele café ele tinha o sabor da expectativa de um mundo novo que se abria diante de vocês, entendeu? O algo a mais, a metáfora que a gente utiliza, né? Porque, na verdade, pelo menos para mim, quando eu saboreei o primeiro prato de comida japonesa real e autêntica no Japão, aquele sabor, ele é inesquecível. Então, esse tipo de sabor que nós temos que colocar, né, nos nossos textos. Não basta dizer que o sushi estava delicioso, né? Você tem que falar de como que aquele sabor, né, chegou até você. E, por exemplo, quando você está ali, né, eu me lembro, né, quando saí com a Lê, né, e com o Eric, né, que está aqui com a gente, né, quando nós saímos e preparamos nossos próprios pratos, né, então ali, aquele sentimento coletivo de compartilhar aquela refeição, né, com pessoas, né, Nikkeis de várias partes do mundo, né, no mesmo lugar, no Japão, que é o nosso ponto geográfico comum, né, no afeto, né, aquilo foi um momento memorável. E aquilo foi um momento que pode gerar uma crônica, né? Então, são esses pequenos relatos, às vezes a gente sempre se atém aos acontecimentos grandiosos, né? É muito claro, né, que, por exemplo, quando nós fizemos a nossa viagem, e o ponto alto, né, que a gente observa em muitos relatos, que, pelo menos das conversas que eu tive com ex-bolsistas, é claro que é a visita à família imperial, né? Mas o que esse encontro tem de tão especial? É apenas pelo título, né? Estamos visitando a família imperial, né? É o título que conta ou o que ele representa, né? Por exemplo, quando você está diante dos membros da família imperial, você está diante de milênios de história, né? De uma dinastia contínua. Você está diante de todos os seus ancestrais, né? Então, eu vou dar um exemplo da minha visita e o que ela representou. Por exemplo, quando a gente foi, né, visitar a família imperial,
nós tivemos uma breve recepção e eles serviram algumas coisas, né? Uns docinhos japoneses em formato de sakurai, né? E aquilo, eu peguei um daqueles doces, né? Guardei no meu paletó para levar para os meus pais, né? Então, aquele momento, para mim, não era o meu momento, certo? Aquele momento era o encontro, o reencontro dos meus pais que saíram do Japão, vieram para o Brasil. Então, eu estava retornando como um representante dos meus pais, dos meus antepassados, naquele encontro, né? Então, quando eu trago este pequeno pedaço, é um símbolo, né, desse encontro para os meus pais, e naquele momento a minha mãe reparte aquele doce em tantos pedaços para que todos da família pudessem usufruir daquele momento, né? Eu pude perceber que o que eu fiz, né, foi exatamente replicar o ato da minha mãe, que é sempre o de compartilhar, né? E é o sentimento japonês de compartilhar, né? De pensar no outro. Então, esse tipo de coisa, né, que eu gostaria de ver nos textos que a gente vai publicar nessa antologia, né? Às vezes, por mais bobo que um momento possa parecer, né? O Eric, por exemplo, também, o Eric talvez ele possa relatar, né? Quando ele me contou em uma manhã, antes do café da manhã, ele estava todo emocionado, e aquela emoção foi pelo fato de ele ter avistado o Monte Fuji naquela manhã. Então, o Eric ele pode pegar e transpor aquilo, porque às vezes a gente olha, se eu pegar, certo, e escrever, simplesmente, abri a janela do meu quarto e vi uma montanha. Não é, a palavra não é apenas descrever, né, o que, mas o mais importante é o que se sentiu ao ver aquela montanha. É passar para o papel a importância daquela montanha. É você pegar e levar no papel toda a geografia que você conseguiu percorrer. Essa é a grande dificuldade. É lógico que, falando assim, pode parecer um pouco abstrato, falar assim, tá, eu tenho que trazer a geografia para o papel, mas como? Algumas técnicas, assim, não sei se é técnica ou algumas experiências que a gente tem no ato da criação literária, né, simplesmente trazer o presente, né, o tempo presente para o papel, certo? E o que significa isso? Se eu vou falar, por exemplo, sobre a viagem ao Japão, sobre a experiência da bolsa, certo? Eu não posso, lógico, a gente pode utilizar o tempo passado na nossa narrativa. Só que o que eu quero dizer é que você tem que trazer aquele momento para o seu presente. Tentar sentir o que você sentiu. Pode ser por meio de uma foto, pode ser por meio de uma música que você escutou naquele momento, de um sabor, de um cheiro, de qualquer coisa, né? Mas tem que ser um momento em que você consiga trazer aquele momento para o presente, né? Quando Takano-san falou, né, que ele é bolsista de 1979, e a gente pensa, poxa, 1979, quantos anos se passaram, né? Mas eu tenho certeza, no breve relato que ele fez, né, no começo, né, dos 2 meses em que ele esteve lá, né, com os companheiros de outros países, eu pude perceber na entonação de voz dele a saudade, né? E a saudade no sentido de que ele consegue rememorar aquele momento nesse relato atual, né? Então, eu sei que é muito tentador, quando a gente escreve um texto, se ater aos fatos, né? Muitas pessoas, a gente percebe que somos de profissões diferentes, né? Várias profissões, algumas técnicas, né? Por exemplo, o Álvaro e o Fábio, eles são
do ramo agrícola, né? Mas vocês podem utilizar essa mesma metáfora do que vocês... Quando vocês colocam uma palavra no papel, é como se vocês estivessem semeando, certo? Um sentimento ali, né? Então, essa é a mesma técnica, né? Que você pode trazer, instruções para ato da escrita, tá? Cada um de nós tem uma experiência, certo? Tem uma formação profissional, né? Então, isso, ele precisa transparecer no texto. Porque, por exemplo, eu não posso escrever, né, um texto, né, da mesma forma como o Fábio ou como o Álvaro, que são, né, são engenheiro agrônomo, por exemplo, eu posso pesquisar, certo? O que eles fazem, né, o que eles estudaram, né? Mas, mesmo assim, se eu tentar colocar algo mais profundo no papel, aquilo vai soar como uma mentira. E essa é a pior armadilha que a gente tem no ato da escrita. Tentar ser o que a gente não é. Entendeu? Às vezes, muitas pessoas pensam assim, poxa, eu vou escrever, né? E para impressionar alguém, certo? Pode ser o chefe, né? Eu preciso escrever de uma forma para impressionar o meu chefe ou uma outra pessoa. Mas, por exemplo, a minha mãe, certo? Quando ela escreve um recado com todos os erros, né? Ortográficos, né? que estão no papel, eu não consigo enxergar nenhum erro. Eu só consigo ler ali naquele papel, um bilhete da minha mãe, o sentimento de amor que ela transparece ali, certo? Então, não tentem escrever algo apenas pensando na outra pessoa também, assim, no sentido de que eu vou escrever de uma forma para que essa pessoa pense que eu sou de uma forma que eu não sou, certo? Eu acho que está um pouco confuso ainda, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês escreverem, né? Começarem a escrever, mas isso é um breve preâmbulo mesmo para que vocês possam entender um pouquinho do que eu gostaria que vocês tentassem como um exercício, né? Porque é engraçado, se eu falo para vocês, certo? Pode parecer um pouco contraditório, né? Porque eu falo de uma forma, né, como um poeta, falando para trazer a geografia, né, percorrida dentro do papel, isso, né? E, ao mesmo tempo, eu peço que vocês sejam vocês mesmos. Agora, unindo essas duas coisas, o que eu quero dizer é que não importa a profissão de vocês, não importa as experiências de vida, né, que vocês tiveram até agora, todos vocês nutrem um sentimento, certo? De nostalgia, de gratidão, de saudade, né? Seja por uma pessoa, por um lugar, mas nesse caso dessa antologia seria todos os sentimentos que nós vivenciamos no Japão, certo? Cada um viveu de uma forma, certo? Então escrevam da forma como vocês se sentiram, não da forma como vocês acharam que deveriam sentir. Não pensando em escrever um relatório demonstrando que vocês prestaram atenção nas palestras, que vocês participaram, que vocês tiveram ideias para mudar o mundo, né? Pensem apenas no que vocês sentiram, certo? E tragam isso para o papel. Tá ok? Até agora, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Tá tudo bem. Vocês já conseguiram fazer o mapa da geografia do coração de vocês. Tem uma pergunta, André, só para aquecer aqui, o pessoal poder também começar a tirar algumas dúvidas. Assim,
É que quando você fala da experiência, né, uma coisa que talvez possa nos intimidar é que a gente não exercita, né, não escreve. A gente escreve coisas do dia a dia, né, em redes sociais, em trabalho, por exemplo, nos correspondendo com a família, mas porque acho que quando você vai escrever, né, então tem todo um arcabouço, claro, tem essa questão da experiência de vida, mas da prática da escrita, né? E isso talvez, né, nós que estamos aqui hoje nos intimide um pouco, né? Então, não sei se você vai também dar mais subsídios ou você poderia comentar, dar alguma dica nesse sentido. A gente tem a experiência, né? Cada um tem sua experiência de vida, mas talvez nos vejamos um pouco intimidados porque não exercitamos a escrita. Perfeito. A sua pergunta, Rodolfo, parece que foi ensaiada para o próximo passo, né? Que é o primeiro exercício. Parece que a gente combinou, gente. Não combinou nada, né? A gente não combinou nada. Mas é uma pergunta, né, muito importante, e eu acho que realmente muitas pessoas dizem que têm dificuldade de se expressar, de escrever, né? Ainda mais quando a gente está condicionado a escrever de uma forma. Uma coisa que ajudou muito, pelo menos no meu entender, foram as redes sociais, né, que as pessoas agora estão escrevendo mais, né, estão postando, né, o seu dia a dia nas redes sociais. E, bem, eu vou primeiro explicar um pouquinho, né, de como que a gente pode, lógico que não é uma fórmula infalível, né, mas é um exercício, né, que tem ajudado muita gente, né, que é simplesmente, no caso, já é o primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem agora, né, é que vocês peguem, certo, um papel, né, papel mesmo, não vale um computador, tá? Não vale o computador que vocês, certo? Um papel e uma caneta, tá? Por que a gente fala assim, às vezes, né? Eu mesmo, como escritor, agora eu tenho me afastado muito do papel e da caneta, agora eu só digito mesmo os meus textos, né? Todo mundo tem papel e caneta aí, eu nem avisei, né? Esses são itens agora. Todo mundo aí. Beleza. Vocês já escreveram alguma, acho que os mais jovens talvez não, né? Mas provavelmente, talvez em algum momento de suas vidas, vocês já escreveram alguma carta, né, para alguém querido, né? Alguém que estivesse distante, ou mesmo um e-mail, né, no caso. Só que para esse exercício, né, depois que vocês vão fazer, é o que eu gostaria que vocês imaginassem, certo? Que esse papel que está na mão de vocês é um cartão postal, tá? É um simples cartão postal do Japão, certo? Do lugar que vocês visitaram, certo? E eu gostaria que vocês escrevessem para alguém, certo? Especial, alguém que vocês não precisa ser alguém que esteja aqui, né? O Adassan falou que até a sua avó completaria 100 anos, né? Hoje, às vezes eu penso, algumas coisas eu escrevo pensando nela, né? Não precisa ser alguém que esteja aqui fisicamente, né? Mas eu gostaria que vocês escrevessem sobre alguma coisa que vocês acharam interessante, né, para essa pessoa. O cartão postal ajuda porque ele é um espaço bem curto, né, para vocês escreverem. Então, isso já ajuda na concisão, certo? Esse fato que vocês vão escrever nesse cartão postal pode servir para que vocês escrevam o restante do relato de vocês, tá bom? Uma coisa importante, né? Como eu disse, a gente precisa sentir novamente aquele momento. Então, muitas pessoas falam assim, poxa, quando eu escrevo,
Às vezes eu choro, às vezes eu rio, né? Então, se vocês sentirem alguma emoção nesse sentido, quer dizer que vocês conseguiram retornar a algum momento, né, para poder fazer essa atividade. Eu vou pedir, então, agora para vocês escreverem alguma coisa, certo? Pode ser para qualquer destinatário, uns 5 minutos apenas, tá? Só para a gente aquecer e depois a gente retorna, tá ok? Deu para entender, gente? Alguma dúvida nesse sentido agora? Não? Então, vamos começar, então. Eu vou marcar aqui o tempo, vou deixar no mudo aqui, e daqui às 8h20 eu volto aqui a falar com vocês, tá ok? E aí, pessoal? Vocês conseguiram escrever? Sim. Vamos escrever. Estou curioso, hein? Vamos ver o que vocês escreveram, depois eu vou comentar aqui uma coisa. Vamos começar aqui com o Álvaro. Por favor, você poderia ler o que você escreveu? Sabia que tinha que ler. Então, pra mim aqui Eu só fiz o esboço só, André. Não precisa ler, não, né? Com medo, né? Não, pode ler. Ainda mais está gravando, hein? não, eu falei que ia editar, né? Pode deixar que eu vou editar, hein, pessoal. É o Álvaro aí, Álvaro. Não vai cortar o seu. A minha parte aqui eu vou editar, hein? A minha parte você corta, hein, Álvaro? Tá bom, não, mas... Bem, Rodolfo, você viu como que foi a questão do processo de escrita, né? Eu queria comentar com vocês aqui, né, que a proposta aqui foi escrever um cartão postal. Normalmente a gente escreve sem muitas pretensões, né, sem se preocupar muito, às vezes a gente está um pouco na correria, né, para mandar aquele postal, porque quando a gente está viajando, né, tem tantas coisas para fazer e ver, mas a gente para aquele momento para escrever algo para alguém importante que ficou, né? Então, esse também é nosso intuito, né, no ato da escrita dos nossos textos em nossa antologia, né? Eu sei que muitos, né, de nós temos vidas muito atribuladas, né? A gente está sempre na correria, tem tantos afazeres, né? E então, às vezes a gente pensa, poxa, não dá tempo para parar para escrever um texto, né, para uma antologia ou para quem quer que seja, né? Mas eu acredito que seja muito importante, no momento em que a gente for escrever, parar realmente, certo? É na mesma situação de um cartão postal, né? A gente pode estar cheio, repleto de coisas ao nosso redor, repleto de coisas para fazer, né? Mas naquele momento a gente simplesmente para o mundo para poder escrever para alguém que é importante, né? Porque todos nós como seres humanos, nós queremos compartilhar, né, nossas visões, nossas opiniões, certo? Então, então, só que muitas vezes o que acontece é que a gente só quer que o outro ouça, mas você não se prepara de uma forma, né, que se torne agradável para o outro ouvir, para o outro ler, certo? Então, naquele momento, né, eu fiquei emocionado, porque ela realmente colocou ali, né, a emoção dela, certo? A saudade. Quase no final, a Yuri quase chorou, né? Porque realmente, né, se você pensa um filho, né, com saudade, né, é lógico que você vai ter saudade, né? E aí, quando vocês também falaram sobre suas avós, Bachan, eu acho que é uma das coisas assim que nos comuniquei, assim, quando a gente fala em Bachan, para Niqueis,
né? É uma emoção diferente, né? Porque a gente tem uma memória afetiva muito forte, né? Sobre essas pessoas que são presentes na nossa vida, né? Então, a gente percebe que certíssimo o que vocês fizeram, né? O Álvaro também escreveu, quando ele escreveu o relato, escreveu exatamente como no postal. Então, é isso que a gente busca, no sentido assim, quando eu falei no começo, né? Não tentem fazer, escrever algo, né, para impressionar outra pessoa, certo? Porque, na verdade, as pessoas que realmente importam, né, como o filho, né, a Bachan, nossas mães, nossos pais, né? Para eles, a gente não precisa ter rodeios, a gente escreve de coração, não é verdade? A gente escreve o que a gente é, certo? A gente faz brincadeira com eles, a gente escreve, a gente não pensa num erro. Eu vou pensar se estou escrevendo um erro gramatical aqui, né? Para esse cartão postal, deixa eu fazer a correção. Não, vou pensar, né? Então, aí você fica pensando mentalmente várias coisas e isso atrapalha o processo de escrita, né? Então, o Rodolfo, quando ele me perguntou sobre essa questão do que né, da dificuldade de realmente colocar no papel, então um exercício muito simples, né? Quando a gente está numa sinuca mesmo, quando a gente fala assim, poxa, não sai nada, né? Para pensar em alguém importante, pode ser qualquer pessoa, certo? Eu perdi um grande amigo e às vezes quando eu paro para pensar, eu falo assim, poxa, eu queria conversar com ele, né? Então eu escrevo alguma coisa, certo? A mesma coisa, né? Então, a escrita, ela não é apenas um meio, né, de comunicação, mas é um meio de redescoberta daquilo que é realmente importante para a gente, né? Então, isso acontece quando nós paramos o mundo para dar um tempo para alguém importante, certo? Então, esse alguém importante, às vezes, como o Rodolfo também escreveu se a gente escreve, certo, para Bachan, ela não está aqui, mas naquele momento que você está escrevendo, certo, é como se ela estivesse. Naquele momento que você está escrevendo para ela está te ouvindo, ela está te lendo, ela está te sentindo, certo? Então, naquele momento você consegue escrever, né? Então, esse é o processo da escrita, né, que pode desencadear várias outras coisas, certo? Mas o mais importante de todas as coisas é a verdade do sentimento que você carrega aí dentro de você, sem tentar impressionar outras pessoas, certo? Apenas colocar aquilo que você sente e colocar isso na mão da pessoa que importa, né? É isso que a gente busca com a escrita, tá? Então, eu gostaria, sim, de realmente falar a cada um de vocês que foi perfeito, né, o que vocês escreveram, certo? Foi muito bom, tá? E a gente não pode... Uma das coisas mais terríveis, né, que tem na vida é a gente ter medo do que o outro vai pensar, certo? Às vezes a gente quer dançar, só que a gente tem vergonha. Nosso corpo pede para dançar, mas a gente sabe, mesmo que você não saiba dançar, por exemplo, eu sou horrível, eu não consigo dançar, né? Mas aqui em casa, só na frente da minha mulher, eu danço. Ela dá risada, porque eu danço muito mal. Mas eu tô feliz. E às vezes, quando acontece, né, né, que eu fico um pouco, né, eu ainda sou um pouco tímido, né? Mas no caso, geralmente quando eu quero dançar, eu danço agora, né? Porque a gente não tem tempo para ficar pensando, né? A gente já não tem nem tempo para os nossos pensamentos, imagina o pensamento dos outros, do que os outros vão pensar sobre a gente, certo? Então, na escrita também, quando vocês escreverem seus textos, não pensem em escrever alguma coisa para impressionar outras pessoas. Escrevam aquilo que vocês realmente querem, né, escrever, aquilo que vocês realmente querem que alguém importante leia. Então, cada um de vocês vai receber um exemplar da antologia, né? Então, passem isso para alguém que vocês queiram, né, que sinta um pouco do que foi a viagem para vocês. Tá ok? André,
E no caso, é para nós pegarmos e relatarmos a viagem toda ou para pegar um momento? Eu vou tirar o meu microfone, que eu não sei se é o meu microfone que tá dando. Só um instantinho. Você poderia repetir, Ah, Fábio, tá. para eu ver se Não, acho que é o então, microfone que estava ruim. é para nós escrevermos sobre a viagem toda ou é para pegar alguns momentos dela? Isso é livre para você escolher, Fábio. Se você pode pegar um momento, né, um recorte, ou você pode escrever, né? Lógico que tem um limite, né, de páginas que está ali no edital, né? E aí aquilo seria mais para respeitar, para não ficar um texto muito longo, né, por causa das restrições de tamanho do livro, né? Tá? Mas fique à vontade, assim, e escrever livremente, né? Todos os textos vão ser lidos, né, pela Lê também, né? Eu, a Lê, a Fernanda também. Nós vamos fazer uma revisão, não se preocupem. Lógico que quanto menos erros né, se vocês puderem revisar um pouco antes de mandar, ajuda um pouco o nosso trabalho, né? Mas fique à vontade, a gente não se preocupe com erros nesse momento, a gente vai dar uma olhada, vai fazer a correção, tá ok? Acho que o Takano-san tá se despedindo, né? Bom, não? Acho que ele quer falar também. Acho que ele quer falar. Isso, Tá. né? Pronto. Isso. Eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas. Não conheço o edital. Então, o limite das folhas, 2, 3 páginas, sei lá, Peraí que eu vou para mandar o relatar. link aqui no... É coisa breve, não é? Não é sobre a viagem, né? Um trechinho da viagem. Sim. Senão, eu escrevo um livro, não é antologia. Eu entrei aqui no meu celular agora, aqui, porque eu não estou escutando, eu vou ver se eu consigo escutar vocês melhores. Eu entendi, o Takano-san perguntou se é para escrever. Você poderia repetir? Desculpa, gente, é que realmente eu não estou... É a mesma pergunta lá do rapaz que me antecedeu. São relatos simples, pequeno, ou uma impressão da viagem? Porque a impressão da viagem não cabe em 2, 3 folhas, não. Porque a minha viagem foi longa, 2 meses quase. Sim. E para Agora, onde enviar para isso? Enviar o rascunho, vamos chamar assim. Takano-san, o senhor consegue acessar o chat aqui da nossa conversa, o bate-papo? Eu consegui por acaso, né? Tinha as Porque indicações. Senão eu mando para o senhor via WhatsApp também o link onde tem as informações do tamanho do texto e qual e-mail deve ser enviado. Se o senhor preferir. Tem no WhatsApp? Eu mando para o senhor. Eu só vou achar o seu contato aqui no grupo e eu mando para o senhor. Tá bom. obrigado, Ale. Ok. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá. Eu estou usando agora o celular aqui porque... Desculpa, tá, gente? Aqui o computador deu uma travada. Alguém tem mais alguma dúvida? André, na verdade eu tenho uma dúvida. Na verdade, não sei se é dúvida, mas uma dificuldade, né? Que eu senti escrever. Eu escrevi o texto hoje à tarde, né? Falei para você que tirei a tarde para escrever. Mas talvez por conta da minha profissão, né? Eu tenho que, para mim, assim, só faz sentido se tiver introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Então, eu tenho que concluir de alguma forma. Já foi diferente fazer esse exercício, né?
Então, é preciso ter assim, esse formato. Eu acho que a primeira palavra, eu acho que é o que vai ser mais difícil, porque escrever uma carta para alguém é bem simples, né? Mais fácil, né? Como que a gente pode assim começar, né, esse texto que não vai ser uma carta, né? Igual colocar oi, tal fulano, né? Foi bem mais fácil do que eu escrever o texto de hoje à tarde, por exemplo. Só que eu relendo o texto, acho que ficou muito cara, assim, dos laudos que eu faço, sabe? Acho que não tá legal para ler. Então, eu queria, assim, alguma dica, né, de como começar, se eu posso, não sei, o que você pode orientar aí? Ah, entendi. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, ok. Então, eu sei que como o nosso tempo é muito curto, né? Eu propus só um exercício, né, mas é lógico, assim, quando a gente pensa em vários gêneros literários, né? O que a gente vai querer escrever, né? Cada um tem uma particularidade, né? Essa antologia, ela é bem livre, certo? Então, eu não quero dizer assim, por exemplo, se uma pessoa for mais técnica e escrever mais os fatos do que os sentimentos, é lógico que ela vai ser publicada, né? Vai ser uma colaboração valiosa, né? Mas também, como essa é um workshop mais voltado para a parte literária, né? Então, eu escolhi mais a parte da crônica, no caso. Por exemplo, quando a gente escreve, né, um cartão postal, é óbvio que a linguagem é totalmente diferente, né? Ela serve mais para iniciar, certo? O trabalho, quando a gente escreve um texto, tá, não quer dizer que ele está acabado, certo? Como você mesmo falou, né? Tem o começo, o meio e o fim, tá? Isso é bem claro na redação, dissertação, né? E também na crônica, né? Atualmente a gente tem histórias com final aberto, mas para efeitos dessa antologia vamos considerar mesmo essa questão do começo, meio e fim. Quando a gente fala em começo, meio e fim, né, é importante a gente pensar no tom que o nosso texto vai ter, certo? Tem autores que conseguem colocar tudo dentro de um texto, mas isso é muito difícil. Então, por isso que há algumas subdivisões, vamos dizer assim, né? Tem uma crônica humorística, tem a crônica lírica, tem a crônica descritiva, então, várias formas, né, que você pode abordar o seu texto, certo? Eu, particularmente, gosto mais de um texto mais lírico, né, que fale um pouco mais do sentimento das pessoas, mais do que a pessoa sentiu, do que aquilo que ela está descrevendo, certo? Isso é uma escolha pessoal minha de gênero como leitor, né? Então, uma coisa que ajudaria muito é exatamente isso, você nortear o seu texto para uma direção, certo? Eu vou contar um fato engraçado que aconteceu na minha viagem. Então, a sua linguagem tem que se adaptar, certo? A um texto humorístico, certo? Com alguns trocadilhos, com alguns jogos de palavras, algumas brincadeiras que você pode fazer. Se for mais lírico, então você tem que colocar uma linguagem mais lírica, mais poética dentro da sua crônica, certo? E, obviamente, se for um texto mais técnico também, um pouco mais de descrição do que aconteceu durante a sua viagem. Então, o primeiro passo realmente é você definir, certo, qual gênero que você vai abordar, né, no seu texto, tá? Eu não me alonguei muito falando que pode ser uma poesia também, né, mas quem quiser pode escrever uma poesia também, não é que tem que ser um texto em prosa, né, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, eu estou no grupo do Gaimushô, né, Brasil, vocês podem enviar a dúvida. Todos os textos, obviamente, vão ser lidos e revisados, né? Se tiver alguma coisa, a gente pode... É uma pena que a gente tem pouco tempo de edição, né? Mas a gente vai poder sugerir alguma coisa, né? Se você colocar alguma dúvida no e-mail, né? No mesmo e-mail que vocês vão mandar o texto, eu posso dar uma olhada e responder as suas dúvidas e perguntas individualmente, né? Isso porque eu sei que o processo de escrita, né, não é
é algo que todos vão ter as mesmas dúvidas, né? Mas, no geral, seria mais nesse aspecto. Eu não sei se isso te ajuda, Yuri, mas se alguém tiver outra dúvida, eu acho que até ajuda mais, né, vocês com as dúvidas do que eu simplesmente ficar falando sobre gêneros literários, né? Se alguém mais tem alguma dúvida? Não é nenhuma dúvida, mas eu vou dar o meu relato, que quem sabe ajude a tirar essa tensão, porque eu participo de um grupo de escrita criativa a cada 15 dias, graças ao André Novosnik, eu conheci o Ivan, que ele ministra esses workshops, né? Então, através disso, eu venho treinando a escrita não profissional, e me ajudou muito, né? E uma coisa que o Ivan sempre diz nos nossos workshops é que a gente tem que escrever sem ser escritor, porque todo mundo já é um escritor, já sabe escrever, principalmente como o André falou, quando a gente sente o que a gente quer passar, vai para o papel ou vai para o computador naturalmente, né? Então, eu percebi, porque eu escrevo no meu trabalho muito, né? Como publicitária, eu tenho até essa tendência a ter uma escrita criativa, e eu entrei no workshop achando que ia sair com várias coisas, né? Ideias mirabolantes. Na verdade, não. A gente aprende a escrever com o sentimento do momento. Então, o que o André falou de parar, né, de repente se inspirar, olhar uma foto da viagem, escutar uma música, pegar alguma comida, eu acho que pode ser uma dica para ativar esse lado, entre aspas, escritor de todo mundo, para fluir o texto mesmo, né? Obrigado, Ale. Obrigado mesmo. O Ivan, eu acho que até poderia fazer... Nossa, se tivesse mais tempo, poderia até pedir para ele fazer uma oficina, porque o Ivan é uma pessoa maravilhosa mesmo, e eu estou editando o livro dele, e o livro dele é o relato da viagem dele no Japão, né? Então... E é uma baita história, né? Que ele foi atrás da história dos antepassados dele, né? Na cidadezinha. É verdade, e a forma como ele escreve, né, é lindíssima, assim, tem muita poesia, né, no que ele escreve. E, obviamente, que eu concordo com o Ivan, né, tanto que essa questão, assim, nós não somos todos aqui escritores, né, não é essa a nossa intenção, né, então, o mais importante é que cada um deixe o seu relato, né, da mesma forma como minha mãe, né, ela tem as limitações dela, mas ela consegue transmitir melhor do que qualquer outra pessoa um sentimento bom, né? Cada vez que eu leio algum bilhete dela, mesmo com todos os erros, eu me emociono, porque ali a gente vê o esforço, né? A gente vê uma dedicação, ela tentou passar um sentimento, né? Da melhor forma que ela conseguiu. Então, eu acho que isso que a gente tem que fazer também com os nossos textos, né? Todos nós temos nossas limitações, né? Então, aqui ninguém está testando ninguém, não é uma prova, não vai ter nota, né? Então, escrevam mesmo pode até parecer clichê, mas escrevam com o coração mesmo, não tem essa preocupação de fazer um texto que vai ganhar um prêmio Jabuti, né? Só escrevam para alguém que realmente importa, né? Então, seria mais por esse lado que eu gostaria de deixar aqui. Eu acho que já está acabando o tempo, né? Mas seria isso mesmo, e gostaria de agradecer, né, por vocês participarem aqui desse workshop, né? É sempre um desafio, ainda mais com um tempo tão curto, né? Normalmente eu faço workshops que duram alguns meses, então, infelizmente, a gente não consegue abordar muita coisa em tão pouco tempo. Mas eu agradeço novamente ao interesse aí de todos vocês, tá? E vou aguardar o texto, né, de todos. Eu quero ver o final do texto da Cano-san também, né? Quero né? O do Eric eu não escutei, né, Eric? Então eu preciso ler, tá? Então, e do Okamoto-san também, ele deve estar nos ouvindo. Eu peço até desculpas porque eu acho que ele entrou depois, né? Mas agradeço também a presença aí. Então, obrigado a todos vocês aí, tá? E espero o texto, tá, gente? Não se esqueçam que a antologia ali está com um prazo um pouco curto, né? Então, até a meia-noite de hoje, então enviem todos os seus textos. Foi prorrogado para o dia 15, não é, André? Foi prorrogado, estou brincando. Bom.